Boa noite, como sempre, no horário. Né? Nosso horário é abençoadamente rigoroso e a gente vai começar esperando um minutinho aí para as pessoas entrarem e nós vamos começar o nosso trabalho. Bacana é que a gente vem conseguindo dar uma sequência de assuntos e de desenvolvimento e hoje a gente vai ampliar esse espectro. Não é? Vamos desenvolver coisas que talvez ainda não tenham ficado muito claras nessa nossa conversa sobre a gente transcender e saltar. Tá bom? Então vamos começar. Hoje a gente botou uma palavra aí, que é a palavra que estava na semana passada, e que a gente acabou nem se aprofundando nessa palavra, né? Que é a essência de você transmutar alguma coisa. Quando a gente fala em transcender, você está falando de sair de um estado, entrar na tua linha de consciência, entrar na tua linha de entendimento, e a partir daí você posturalmente, emocionalmente, racionalmente, mudar de atitude. E depois disso a gente está falando de você transmutar. Transmutar é um passo a mais nessa escada. Né? Vamos dizer que é uma aceleração de processo que você vai começar a desenvolver. Tá? Como é que isso acontece? Então a gente vai voltar um pouquinho e relembrar alguns passos. Né? O primeiro passo que eu tenho que tomar, tomada profunda de consciência. Né? Do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu permito na minha vida, daquilo que eu não permito na minha vida. Esse é o primeiro. O segundo passo é eu estabelecer os meus limites. Tá? Os meus limites envolvem os relacionamentos que eu tenho. Então eu preciso começar, para que eu consiga tomar conta da minha vida, consiga fazer ações reflexivas dentro da minha vida, consiga começar a andar na direção que eu desejo, eu preciso estabelecer limites. Eu preciso identificar aquelas situações que eu não gosto, que eu não permito, e eu preciso aceitar ou ter a coragem e a predisposição de falar não, né? De colocar o meu tempo, o espaço que eu tenho que ter de dedicação para que eu possa cumprir aquilo que eu estou me comprometendo comigo de fazer. Tá? Porque nesse princípio das nossas lives eu estou falando do teu comprometimento com você mesmo. Tá? Eu para ajudar qualquer pessoa, eu para poder fazer um trabalho melhor, eu preciso me entender comigo. Né? Eu não posso atender uma pessoa ou me envolver num grande projeto se eu não tenho tempo para ele. Né? Então de repente eu encaixo ele dentro da minha vida assim. Primeiro eu faço tudo o que eu tinha que fazer antes, e aí sobra um cantinho e eu vou ver se eu consigo fazer. Isso aí não é mudança de realidade. Não vai ser salto nunca. Né? E não vai ser transmutação, então esquece. Você não vai transcender isso, porque não existe o espaço. Tá? O primeiro espaço que a gente faz é o espaço para mim mesmo. Tá? Como eu conversava hoje com um amigo hoje, né? A gente precisa novamente entender a quantidade de matrizes pessoais que a gente tem. Tá? Então eu tenho o meu corpo mental, a maneira como eu penso. Eu tenho o corpo emocional, a maneira como eu me sinto hoje. Eu preciso falar essa verdade para poder fazer os processos sequenciais de perdão. Feito isso, eu vou começar a trabalhar na direção que eu quero dar para a minha vida. Eu vou começar a me envolver e vou ter dedicação, vou ter disposição para fazer, porque é o que eu quero. Tá? E a partir daí eu vou começar a identificar. Lembra que eu venho falando para vocês toda semana que a vida é dinâmica. Então eu vou identificar quais são as minhas dificuldades, né?
quais são as minhas aparentes limitações e vou trabalhar na direção delas para que eu consiga resolver. Tá? Resolver não é remendar. Resolver não é dar um jeitinho. Resolver é acertar as coisas, as situações, os relacionamentos, para que eu fique confortável. Confortável. Tá? Não é ajuste. Não é 10 sentados na mesma cadeira para a gente separar um espaço para cada um. É confortável. Tá? Então, aquelas pessoas com quem eu tenho mais dificuldade de relacionamento, eu não posso correr atrás no momento que eu estou em crise. Vou começar a entender isso. Eu preciso começar a respeitar a dinâmica que eu vou empregar na minha vida. E para isso eu estou estabelecendo relacionamentos. Tá? Isso não é egoísmo. Isso é entendimento de quem você é. Seu primeiro relacionamento é com você. Seu primeiro relacionamento é o teu banho com você. Tá? Teu banho de entendimento, de compreensão, de respeito. Banho mesmo. Né? Cuidado com você, cuidado para você estar limpo. Para você estar limpo de mente. Libera a tua mente para que a sua vida possa mudar e andar na direção que você quer. Mudança de emocional, estar limpo emocionalmente, estar consciente do que te é difícil, do que é pesado, do que você não quer mais, e trabalhar você, aprender a perdoar, aprender a entender as limitações das outras pessoas, para você poder começar a dar o teu passo. Sim, está vendo que é uma sequência? Tá? Então, é como se fosse uma escadinha. Eu vou cumprindo as minhas tarefas e eu vou fazendo. Próxima tarefa, meu feedback é comigo mesmo. Eu preciso dizer para mim se eu estou verdadeiramente andando, se eu estou verdadeiramente comprometido comigo ou se eu estou me enganando. Eu preciso ter essa decência comigo. Eu preciso ter essa verdade pronta para dizer para mim que, olha, eu me programei para ler hoje 5 páginas do livro, eu não li. Tá? Não li porque eu não descansei direito. E aí eu preciso brecar, e aí? Senão eu volto para aquela cascata. Por isso que o nosso assunto hoje é momento de transmutação. Se você não quiser se aprofundar muito, para você entender o que é o momento de transmutação, entende qual é o momento de mudança. Tá? Se você conseguir hoje sair daqui, a gente acaba hoje, você entender o que é o momento de mudança, eu já vou ficar satisfeito. Espero que você também. Tá? Mas eu quero chegar lá no momento de transmutar. O que é especificamente um momento de mudança? É quando eu analiso as coisas e vou começando a fazer os ajustes necessários para que isso aconteça. Tá? Porque senão fica radical e fica mentiroso. Conhece a história do regime? Todo mundo conhece. O regime começa na segunda-feira. Tá bom? Mas ele começa na segunda-feira se eu tiver conseguido comer a pizza no domingo, se eu tiver dormido bem, se eu não acordar atrasado na segunda-feira, assim eu vou. E aí ele não começa. Aí eu jogo ele para outra semana, e assim eu vou. Por que eu vou assim? Porque a minha constância mental, a minha constância de compromisso comigo é assim. E é isso que vocês precisam definitivamente compreender na vida de vocês. É isso que vocês precisam entender muito claramente dentro da vida de vocês. Existe uma janela, tá? Para você fazer transformações. Se você não entender a janela, da maneira mais simples eu vou explicar para você. Pensa num atleta, tá bom? Ele vive daquilo. Ele é atleta profissional. Ele passa uma grande parte do ano treinando para que ele chegue num determinado desempenho. Então começa a temporada, ele está lá fraquinho de desempenho, a gente espera que ele vá subir de desempenho, que ele vai melhorar até atingir o ápice dele. Tá bom? Certo? E aí depois disso, naturalmente, ele tem uma queda de desempenho. Por quê? Porque ele cansou, porque ele estressou, ele passou do limite. É exatamente assim que funciona a vida da gente. Você tem a sua
sua predisposição para fazer as coisas. Então, a gente fala assim, começa se comprometendo pequeno, de verdade. Se eu quero mudar, eu começo a dar passos na direção da minha mudança. Não adianta eu ser radical e falar que a partir de amanhã eu acordo às 5, vou correr até às 6, vou comer meia laranja de manhã, certo? Não vou comer pão, vou comer meia laranja com uma fatiazinha de queijo branco, tá? Vou sentar para trabalhar, vou levar a minha marmitinha de salada, tá bom? Só que ontem você estava comendo feijoada. Então não vai acontecer. Sinto muito falar isso para vocês. Pode ser que aconteça nas primeiras 48 horas. Nas 72 horas depois disso. Mas não vai acontecer. Tá? Por quê? Porque estruturalmente você não fez as mudanças. Então, se você não fez as mudanças e não começou a fazer compromissos que você possa fazer o teu próprio feedback e dizer para você assim, eu fiz. Tá? Eu fiz. Então começa assim, começa pequenininho. Eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou tirar 2 colheres de açúcar. Tá? Eu vou acordar meia hora mais cedo para ler. Eu vou acordar meia hora mais cedo para eu não acordar, eu chegar no trabalho exausto. Eu vou começar. E o feedback existe, como existe o feedback de relacionamento, para que você comece a dizer assim, olha só, isso aqui eu fiz. Tá? Eu fiz. O que melhorou? Eu fiz. O que não melhorou? O que deu certo para mim? O que não deu certo para mim? Tá? Não é absolutamente tudo que você está querendo fazer no momento de hoje que vai dar certo para você. Já pensou sobre isso? Eu quero que você comece a pensar sobre isso. Tem muita coisa que você tem. Aqui, ó, neste corpo mental, eu falo assim, nossa senhora, eu me sinto como se eu tivesse 30 anos. Eu tenho a disposição mental de alguém de 30 anos. Será que eu tenho a disposição física de quem tem 30 anos? Já fiz esse ajuste? Tá? Então a gente precisa fazer o ajuste de acordo com aquilo que você efetivamente consegue tirar do teu plano mental, do teu plano emocional, do teu plano de vontade e botar na tua vida real, verdadeira. Isso que a gente chama de mudar de rua. Não é? Eu não conseguia fazer, comecei a fazer, ó. Estou fazendo, estou conseguindo fazer, estou começando a mudar de resultado e eu vou mudando. Eu vou mudando por quê? Porque eu estou vendo a mudança. Tá? Eu estou acompanhando a mudança. E aí, o feedback, né? Eu recomendo que as pessoas façam feedback diário, elas conseguem fazer lindamente durante 10 dias, depois elas não têm compromisso com elas mesmas, esquecem o feedback. Aí quando elas voltam no consultório para conversar comigo, falam assim, não fiz feedback, né? Estava dando tão certo quando eu estava fazendo. Lógico que estava, porque você estava conversando. Tá? Uma das grandes bases da mudança, quando a gente fala em hipnose, né? O que é uma hipnose? Uma hipnose é uma comunicação. Por que a hipnose funciona tanto? Porque você está se comunicando. Você chega lá e fala, assim eu me sinto assim, e isso aqui ou é bom ou é ruim para mim. Eu quero mexer nisso aqui. Tá? Ainda que não seja a prioridade, né, do teu emocional naquela hora, você deu instrumentos para a gente seguir uma trilha e chegar no caminho. É isso que eu estou dizendo para você. Para você fazer feedback real das coisas. Eu falo, olha, hoje eu falhei. Por que eu falhei? Eu falei porque hoje eu tive um imprevisto. Eu não falei porque eu desisti. Eu não falei porque eu não tenho vontade. Eu não falei porque ontem não deu certo. Eu falei hoje porque eu tive um imprevisto. Então amanhã eu vou conseguir fazer. Mas eu falei em uma coisa. Das 10 que eu me propus, 9 eu fiz. 8 eu fiz. E aí eu começo a dizer para mim, olha, eu fiz. Então eu começo a me aplaudir, eu começo a me reverenciar. Eu começo a virar meu amigo. Eu falo para mim, olha, parabéns, eu fiz. Eu me comprometi comigo mesmo e fiz. Me comprometi com as outras pessoas e fiz. Porque senão, nós somos criados, motivados e cobrados pelo errado. Entenda isso. Tá? Isso é cultural. Isso é social. Eu tenho um atleta
né, que vai para a Olimpíada, tá bom? Ele vai e aí todo mundo fala, sonho de medalha, sonho de medalha, sonho de medalha, sonho de medalha. Lindo isso, bem bonito. E ele treinou porque o sonho é medalha. Bacana? Tá? Aí ele chega lá, legal? E primeiro, ele nunca teve aquela super pontuação. Aí ele tem uma pontuação, né? Ele tem um desempenho melhor do que ele teve a vida toda dele. E ele chegou em terceiro lugar. Tá bom? Aí todo mundo fala, pô, mas chegou em terceiro. Por que não chegou em primeiro? Porque ele não fez a escadinha. Tá bom? Ele não foi mudando de rua. Tá? Esperava-se dele um salto no vazio. E aí a gente passa a depreciar. Assim, foi para lá, gastou, tirou o lugar de outra pessoa. Lelé chegou lá e não ganhou. Como não ganhou? O terceiro melhor. Teve alguém que ganhou que tinha mais condição que ele. A gente precisa começar a falar a verdade que de repente tem gente que faz melhor. A gente precisa falar a verdade que tem gente que tem mais ferramenta para fazer, tem mais tempo para dedicar, tem mais tempo para se comprometer, tem mais grana para se comprometer. É diferente você falar de um atleta que joga a bola e ele ganha R$2.000 de ajuda de custo de um cara que ganha 200 mil. O cara que ganha 200 mil e não vai treinar é porque ele é preguiçoso. Não é só porque ele é estrela, ele é preguiçoso. E o cara que ganha 2 pau, ele ganha. Ele sai correndo atrás porque ele só tem aqueles 2 contos. E ele tem que correr atrás, porque se ele não tiver esses 2 contos, ele está na roça. Então as expectativas são diferentes. Até agora, tem um debate que está aí no mundo, né, sobre o preconceito racial invertido. Então, quando a gente está numa sociedade que você dá cota para a universidade, é um preconceito invertido. Que você está achando que a pessoa está depreciando, então você acha que não vai ter capacidade, você abre um precedente. É o contrário, gente. Você só aprender a conversar das coisas. Você está entendendo que durante décadas, que durante 2, 3 séculos, certo? Não existia nem essa possibilidade. Agora você está abrindo um precedente para você poder ajudar para que as coisas cheguem no mesmo patamar. É só sobre raça que a gente... Não, nós estamos falando de homem e mulher. Oportunidades de mercado de trabalho, oportunidades sociais, oportunidade política, oportunidade de representatividade, oportunidade de botar dinheiro dentro de casa. É disso que nós estamos falando, de você começar a olhar e dizer assim, antes, a mulher faz tudo dentro de casa. Faz tudo dentro de casa sozinha porque ela não conversa. O cara faz tudo, não faz nada dentro de casa porque ele é preguiçoso. A coisa não foi conversada. Então você precisa comunicar. Para você mudar os processos, você precisa comunicar. Comunicar começa eu comigo mesmo. Eu preciso identificar onde eu estou. Eu preciso começar a dizer mais ou menos como eu sou para mim, se eu acredito em mim, se eu não acredito. Eu tenho trabalhado com alguns pacientes boicote. A coisa não acontece para mim, as pessoas não me chamam, as pessoas não me valorizam. E aí eu pergunto assim, beleza, mas você se chama? Você acorda de manhã e fala assim, eu vou fazer? Você se compromete com você? Não, porque se tivesse alguém, então você está esperando algo que vem da porta de fora para você começar a tomar atitude para dentro. Parou. Para. Se chama mentira. Você quer uma motivação que seja externa para tocar a tua vida. Você está esperando aplauso. Você está esperando atenção. Começa você se dando atenção. Começa você falando qual é a tua verdade. E aí sim você pode planejar. Eu vou correr atrás, eu vou estabelecer essa meta, eu vou estabelecer esse compromisso. Começo a fazer. Estão me ouvindo? Eu vou estabelecer esse compromisso e começo a fazer. Não estabelece um compromisso com uma codependência. Tá bom? Não faça isso porque é mentiroso. Tá bom? Eu vou realmente me entender
com o meu marido, tá? Se ele não quiser sair na sexta-feira para jogar bola com os amigos dele. Você já sabe que ele vai querer jogar bola com os amigos dele. E se você até agora, né, abriu a porta para ele ir jogar bola toda sexta-feira, não vai ser hoje, né, que ele vai olhar e vai dizer assim, olha, hoje eu não vou jogar bola que eu vou me entender com você. Tem o precedente, tem o costume, tem o hábito. E aí você precisa entender no teu processo de mudança. Então vamos lá. Vamos partir do entendimento do que é um processo de mudança. Tá? Eu acordo de manhã e o meu costume é acordar de manhã e começar a praguejar. Tá bom? Porque segunda-feira é um saco. Porque semana que tinha que ter domingo 4 dias. Né? Segunda-feira é um inferno, eu não tenho vontade, eu vou acordar atrasado. E você começa, lamenta, reclama. Aí você olha para o lado e fala, mas nada acontece de bom para mim. Você já viu o tamanho da nuvem negra que você botou em cima da tua cabeça? Você já viu a quantidade de reclamação que você fez? Porque quem faz esse tipo de coisa não tem nem a percepção. E aí você precisa entender, porque faz tanto, ficou normal. A pessoa que reclama, que tem o hábito de reclamar, a pessoa que tem o hábito de gemer, ela não presta atenção. Porque ela está esperando que alguém diga que ela é maravilhosa. Tem que vir de fora para dentro. Alguém tem que chegar aqui do teu lado e falar assim, nossa, como você é legal. Para você olhar e dizer, tá vendo? Falou que eu sou legal. Eu sou legal. Eu nem sou tão reclamão assim. Eu nem choro tanto assim, eu nem brigo tanto assim. Para. Começa a falar a verdade de dentro de você. E você precisa entender como é a tua escala. Então, se você tem o hábito de trazer de volta um emocional negativo, se comprometer hoje, achar que amanhã você vai acordar e vai dizer, nossa, o mundo é maravilhoso, que vida legal, nossa, tudo é lindo, tudo é sensacional. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque você não conseguiu criar o primeiro passo para mudar de rua. Antes de você transmutar, você precisa mudar de rua. Qual é o primeiro passo? Eu ocupar esse espaço que eu uso de maneira errada. Quando eu era criança, a minha mãe falava assim para mim, vai começar a brigar, conta até 10. Respira. Conta até 10. Funcionava, óbvio que funcionava. Você tem uma resposta em neurolinguística, em hipnose, tem uma resposta para isso. Você mudou, você brecou o processo. Eu parei. Eu identifiquei aquele momento onde eu saí da curva que eu quero e falei assim, opa, consciente, eu não falei para você sair sorrindo, nem pulando, nem dizendo que o mundo é lindo. Eu mandei você começar a identificar. Começa a identificar. Olha, surtei, falei bom dia e o meu bom dia, o outro olhou para mim e falou assim, isso aí não é possível que seja um bom dia. Não é. Isso aí não é um bom dia. Não é possível. Você viu a cara do outro e falou, nossa, mas eu falei o meu bom dia. Será que eu falei? E você tem que começar a nortear. Por quê? Porque a gente é ser de relacionamento. Nós somos seres sociais. Por mais sozinho que você se sinta, por mais solitário que você se sinta, nós somos seres sociais. Porque a tua resposta daquilo que você faz, ela vai para o universo, ela não fica com você. Quando você atende alguém, quando você ensina alguém, quando você aprende de alguém, quando você compra de alguém, é uma troca envolvida. Quando você diz que ama alguém, quando você diz que detesta alguém, são trocas que estão envolvidas. Então, se você não consegue avaliar e nem analisar como essas trocas estão sendo feitas, você não está aí. Primeira má notícia que eu tenho para te dar. Se você não consegue olhar isso e entender o que vai bem ou o que não vai bem, você não está aí. Você é espectador do universo. Você está esperando absolutamente tudo venha de fora para dentro. Não vai acontecer. Então vamos levar em consideração que você começou... Como é que é, meu amigo? Gratidão verdadeira. Respirar. Não é somente um processo fisiológico. É um milagre, exato. Porque vocês não conseguem entender que isso chama milagre. Eu olhar e eu dizer assim, eu não vou surtar.
eu morro de vontade de quebrar a cara dele. Mas você vai quebrar a cara dele? Você vai matar mesmo? Você vai pegar o carro e vai atropelar? Você vai extinguir o problema? Ou essa pessoa que é esse inferno na tua vida é a pessoa com quem você mais convive? Porque se você não vai fazer nada, a primeira coisa inteligente que você tem para fazer é parar o processo. Isso já é um milagre. Você olhar e falar assim, opa, parei, compromisso comigo, eu estou comprometido comigo que eu não vou surtar. Por que eu não vou surtar? Porque eu tenho um histórico de relacionamento, eu já tenho registrado, porque se eu não tenho, eu só sou espectador. Então eu vou dizer que eu estou vivo e estou olhando para dentro da minha vida e vou dizer assim, todo dia vai quebrar esse pau? Não vai, porque eu não vou quebrar esse pau. Eu vou continuar cantando. Isso, em processo neurolinguístico, a gente chama de ressignificar. O que eu vou botar de bom aqui dentro? Eu vou cantar, eu vou ouvir uma música, eu vou continuar perguntando, tá tudo bem aí? Bom dia. É bom dia, né? Tudo bem? É bom dia? É bom dia? Porque nós vamos começar só do bom dia. Bom dia? Já saiu bom dia. E a pessoa normalmente fala assim, bom dia. Bom dia, já falei bom dia. Isso é bom dia. Porque você precisa saber que é bom dia. É para você. Aí você fala para você, bom dia. E começa a botar uma coisa boa no lugar, porque é bom dia. E é você com você mesmo. Se não, você não faz isso. Se você começa a fazer todo esse processo que a gente vem conversando, fez o teu trabalho de perdão, começou a mudar de atitude, você precisa entender que essa mudança, que a gente chama de transmutação, você mudar de rua e mudar de atitude totalmente, ela tem um rabo. Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Esse cara aqui é o meu microfone. Ele tem um rabo. Legal? Olha que lindo. Tá? Gostaram? Eu gostei. Tá? Ele tem esse rabo aqui. Sem esse rabo aqui, ele não funciona. Tá bom? Mas ele é um microfone, um aparelho que a gente usa. Tá? A tua vida, caso você não entenda, ela tem um rabo. Tá? É um rabo que a gente chama, a gente conversa sobre algo um pouquinho mais elevado, mais espiritual, mais de conhecimento cosmológico. A gente chama de rabo anímico. O que é um rabo anímico? Tá? O que é um rabo anímico? É um rastro que eu vou deixando, e que o meu espírito vai deixando, e que a minha presença vai deixando, de todas as coisas que eu repito negativamente. Tá? Daquilo que eu jogo para o universo positivamente, eu juro para você, ele sobe, ele é absorvido pelas pessoas. Tá? Ele não bate e devolve. Tá? Mesmo para essa pessoa que você fala bom dia, ela te responde mal-humorada, se você falou o teu bom dia emocional, você não vai para essa pessoa, vai para outra. Tá? Você vai cruzar com alguém na rua que vai sorrir para você de volta. Porque você fez essa doação. Tá? Mas, porém, para os gaúchos é né? Mas, porém, todavia, contudo, na nossa vida, aquilo que eu faço negativamente, vou repetindo, lembra disso? Cria uma onda. Oi! Exatamente, como emaranhado de neurônios, um se comunica com o outro. Nesse caso, negativamente. Tá? Eles vão respondendo e um grava no outro. Gravou. Né? Um encavala no outro. Tá? E aí, para dar a próxima coisa errada, está mais perto do que para dar uma coisa certa. Por quê? Eu tenho o costume de olhar para as coisas, para a vida, para os fatos, para as pessoas e olhar negativamente. E olhar pejorativamente. E olhar criticando. E olhar reclamando. Gostaram? Palavras chatas, então. Para ouvir assim? Mas é o que acontece. Tá? E aí eu vou falando, e eu vou reclamando, e eu vou fazendo o meu rabo. Tá? E o meu rabo, mais rabo, mais rabo. Tá? O que é esse rabo anímico? Esse rabo anímico é o caminho curto, tá? Que me leva de volta para um estado emocional desastroso. Tá? Então eu fiz um mês de trabalho de perdão, eu comecei a mudar de atitude, eu estou me respeitando, eu estou mudando de postura, tá? Eu estou sentindo que eu estou mudando de rua, as coisas estão acontecendo de uma maneira mais fácil. Tá?
eu estou vendo o resultado, eu estou conversando comigo, aí eu recebi uma mensagem, né, daquela pessoa que trabalhava comigo, vi a mensagem lá no WhatsApp, o fulano, eu nem li a mensagem, já estou puto, já estou transtornado, já estou revoltado, já estou querendo matar alguém. O que é isso aí? Eu estava tão bem, eu estava tão tranquilo, eu estava conseguindo fazer as coisas. O que me trouxe de volta para esse emocional, onde eu estou com raiva, onde eu quero matar? Pessoal, isso aqui chama rabo anímico. É o maior tempo que eu tenho na minha vida, é dessa experiência. Se eu efetivamente não curei essa experiência, eu não trabalhei o meu perdão, e ele não chegou aqui, eu tenho rabo anímico. E aí, se eu não prestar muita atenção, se eu não botar o meu freio, se eu não olhar em volta, o que é muito raro de acontecer, e eu tenho que ser verdadeiro com vocês, eu não estou aqui para mentir. Para mentir, gente, eu botava aqui a foto da Tailândia, que atrás que dá para fazer, eu botava aqui, botava a mãozinha assim para vocês, e falava assim, meus amigos, estou aqui meditando da Tailândia, mandando graça e luz para vocês, gratiluz. Olha que universo maravilhoso, onde nada me atinge. Não é a minha proposta. Minha proposta é falar a verdade para vocês. Se você realmente não parar nesse momento, não olhar e dizer assim, isso é um evento que eu ainda não resolvi comigo, vou botar nas minhas prioridades, esse eu preciso resolver. Mas eu já fiz isso aqui de bom, feedback, constância de feedback. Eu já fiz isso aqui de bom, eu estou conseguindo fazer, eu estou comprometido, eu estou estudando, eu estou emagrecendo, eu estou comendo melhor, a minha saúde está melhor, os meus relacionamentos estão melhores. Eu vou literalmente voltar para o meu bairro antigo. Significa que eu vou mudar de rua também, só que eu vou mudar para a rua que eu conhecia. Aquela onde está tudo destruído. Eu vou voltar para lá imediatamente se você não fizer esse processo. Imediatamente, se você não brecar esse processo, você vai voltar para lá. Você vai voltar tudo. Porque emocionalmente, o que vai acontecer? Lembra que você tem um corpo emocional? Você vai imediatamente mergulhar nas tuas lembranças anímicas e emocionais. Aquilo que você nutriu emocionalmente por mais tempo na tua vida. Então você vai ser envolvido e imediatamente você vai saltar de rua. Você vai voltar para aquela rua onde você olha para o lado e fala, tá vendo? É tudo uma caca mesmo. Tá vendo? Só me enche o saco, a vida é uma merda, é um inferno, a pessoa só... E aí você começa, ladainha, aí você vai brigar com quem tá... Aí começou, por quê? Porque você animicamente trouxe todo o bagageiro de volta. Foi todinho. Você trouxe tudo de volta. Por quê? Porque isso está gravado lá. Quando eu falo finalmente de transmutar, eu tenho que falar para você exatamente. Eu preciso ir colocando tantas informações boas em cima, a ponto de eu olhar para esse evento e falar, opa, essa pessoa mandou uma mensagem para mim, legal, deixa eu olhar com calma aqui, senão eu já vou surtar. Isso é você estar se mantendo na tua mesma rua, pronto para saltar, para dar grandes saltos. Que a gente chama de transmutar. É guardar esse momento, aquela janela de tempo que você tem para fazer a mudança. Se você não prestar tempo naquele momentum, não é momento. Momento é a hora que você tomou consciência. Momentum é a hora que eu tomei consciência e consigo voltar para a realidade que eu estou trabalhando para que ela exista. Se você perder essa janela aqui, tá bom? Pumba, retrocesso. Voltou. E aí você vai ter que fazer todo o caminho de volta. Por quê? Porque você perdeu o controle da sua própria escolha. Aí não é culpa de ninguém. Aí você não tem alguém para você olhar e dizer assim, mas foi o cara que ligou para mim. Você já sabia. Você já conhece essa pessoa.
Porque se você não fez o caminho da mudança, não identificou pessoas que vão continuar fazendo parte da tua vida e que são objetos de confronto, são objetos de pensamento. Ah, por quê? Porque elas sempre agiram assim. Todas as vezes que elas passaram por você, deu conflito. É você que tem que identificar isso. Para você poder saltar de rua, para você poder mudar de realidade. Tá? Para você poder transcender esse estado, transcender, subir, né? Fazer a transformação ascendente. Tá? Passar para uma realidade melhor e transmutar. Fazer a mudança em função dessa realidade que mudou. Tá? Porque eu não posso. Se eu estou falando para você que as coisas estão dando certo, eu estou conseguindo me bancar, eu estou conseguindo cumprir os meus sonhos, eu estou conseguindo fazer aquilo que eu desejo, tá? Não pode aparecer o primeiro boleto e dizer assim, nossa, não vou conseguir, não vai dar. Não vai dar, agora eu não consigo. Não consigo. Tá vendo? Eu falei que tudo que eu ia fazer ia dar errado, vai dar errado. Voltou para trás. Tá? Você saiu de hoje, tá bom? Em vez de você continuar dizendo para você, já fiz, consigo fazer. Tá? Talvez eu precise de mais um dia para fazer, talvez eu precise de mais 2 dias para fazer. Mas eu estou comprometido com fazer. Eu estou comprometido com resolver. Eu estou comprometido de cabeça em ordem, olhando para a minha realidade, dizendo assim, isso faz parte da minha vida, eu resolvo. Eu estou dentro, eu estou correndo atrás, eu estou trazendo o universo para resolver junto comigo. Senão, o meu rabo predomina. O meu rabo me leva de volta. Tá bom? E aí eu vou ter um monte de tempo para me lamentar. Aí eu vou ter um monte de tempo para reclamar. Porque eu desconecto. Tá? Eu desconecto. Tem gente por aí, muita gente que eu estou vendo, tá? Fazendo os processos hipnóticos mágicos. Eu vejo muito isso todo dia. Tá? Acabei de fazer com você, você não está mais sentindo aquela raiva toda. Você pode não estar sentindo verdadeiramente. Tá? Mas é momentâneo. Se eu não colocar na tua cabeça que você tem que fazer a mudança, tá? Que você tem que olhar para a situação de uma outra maneira, se eu não fizer isso com você, eu estou mentindo. Amanhã você vai olhar para essa pessoa, certo? E o teu rastro emocional é de olhar para aquela situação e explodir. Ah, mas eu vou conseguir não explodir. Pode ser, vou ficar muito feliz. Vou aplaudir você de pé, se você conseguir não explodir. Mas eu não quero só que você não exploda. Eu quero que você não exploda e que você não fique praguejando. Eu quero que você não exploda e que você não comece a pensar nessa situação enquanto às vezes essa situação já encheu o teu saco, já te virou do avesso, já acabou com o teu dia. Eu quero que você faça isso. Porque aí você vai ter transmutado. Dá para fazer isso como terapia breve? Dá. Com certeza dá. Desde que antes eu comunique para você a verdade. Quem é você? O que está acontecendo? Do que é que você tem tanta raiva? Tá? E muitas vezes você vai olhar para mim e vai dizer assim, não, eu estou falando uma raiva, mas uma raiva que eu tenho é infinitamente maior. Olha que lindo. Você está falando a verdade. E aí você consegue olhar para você e dizer assim, beleza, agora eu preciso escolher assim, eu quero ficar com a raiva ou eu não quero ficar com a raiva. Tá? Eu gosto da raiva ou eu não gosto da raiva. E para muita gente que trata comigo ou que já tratou comigo, uma das grandes coisas que eu tenho para dizer assim, se você souber usar muito bem a sua raiva, raiva pode ser um negócio muito, mas muito produtivo. Se você colocar ela como dinâmica de mudança da tua vida. Não como dinâmica pensando em matar os outros. Como dinâmica de movimento da tua vida. Usa essa energia para você limpar o teu rabo anímico e vir dizendo para você assim, eu consigo fazer o processo da mudança. Eu tenho essa energia toda.
E se eu tenho essa energia toda para pensar caca, para pensar raiva, para pensar ira, eu também tenho para pensar coisa boa. Consegue entender isso aí? Tá? O mesmo cara que tem aquela fome de leão, beleza? Eu adoro comer. Sensacional. Beleza? Mas eu tenho que ter a mesma disposição para me cuidar fisicamente. Para jogar uma bola. Mesma coisa. Tá? Senão eu vou virar uma comida, vou virar um pãozinho. Tá? Então, os momentos da vida que a gente vira pãozinho. Tem. No momento que você está de saco cheio, você está mais cansado. Lembra do atleta? Você está naquela curva assim onde você está mais cansado. Faz parte do negócio. Tá? Mas você se entregar não faz parte do negócio. Você viver se sentindo mal não faz parte do negócio. Você viver boicotando você não faz parte do negócio. E para não fazer, você precisa identificar o boicote. Falar a verdade do boicote. E muitas vezes você precisa de ajuda para começar. Tá? Tem gente que não trabalha sozinho. Tem gente que não consegue fazer as coisas sozinho. Tem gente que não tem ânimo para fazer sozinho. Não é dependência. Beleza? Tem gente que precisa de um impulso, porque na vida ninguém deu. Tem gente que precisa de apoio, porque na vida ninguém deu. Teve gente que venceu na vida com um puta de um esforço. Fazendo uma força absurda. Comendo mal, dormindo mal. Se virando na vida. É sobrevivente. Tá bom? Certo? Mas falta emocionalmente alguém que olha e fala assim, olha que bacana. Olha que legal que é. Olha como você faz legal. Olha como você sabe fazer bem. Como a tua companhia é legal. Faz falta. Porque a gente não foi preparado. A gente é preparado para servir, suprir os outros emocionalmente. Então você não aprende que esse emocional tem que ser via de mão dupla. A gente precisa aprender a reconhecer o esforço dos outros. Quando a gente reconhece o esforço dos outros, você consegue até criar meios terapêuticos de ajuda. Constelação familiar é um deles. Quando você olha, pega o bonequinho lá e fala assim, esse é seu papai. Oi, papai, tudo bem com você? Meu pai. Oi, papai, transparente. Papai é transparente. Por que papai é transparente? Porque papai manda todo mundo pro inferno. Ele fala o que ele pensa. Não, papai é agressivo. Se ele fala o que ele pensa, ele desmonta todo mundo, papai é agressivo. Mas em constelação você tem que conciliar com o papai. E a gente começa a dizer assim, isso aqui é o melhor que papai pode fazer. Eu preciso entender que papai foi criado assim, papai sofreu, papai lelelé, papai teve a vida dele e papai é assim. Porque se eu não fizer isso, dessa maneira, dentro da minha constelação familiar, o que vai acontecer? Eu não vou entender o meu papai e eu não vou sair de lá. Eu estou esperando que ele me dê uma resposta. Ele vai me dar uma resposta. Ele não vai te dar uma resposta. Porque não está nele te dar uma resposta, cara. Não está nele. Está em você. Você que quer uma resposta. Então você precisa olhar, a gente começa a falar assim. Então isso aqui, papai deu a luz, papai ajudou você a nascer, ele fez o papel dele, ele é importante porque você está aí. Ninguém está falando isso para o papai. Nós estamos falando isso para você. Yupi! Já jogou Mortal Kombat? Onde você aparece assim na sua tela e fala, Yupi! É isso aí. Aparecia, ó. Opa! Não é para o papai? Não, é para mim. Para eu olhar para o papai, legal, e aquele emocional pesado, aquele emocional desgastado, aquele emocional de tristeza, de mágoa, de solidão, de vazio, sumir. Eu olho e falo assim, esse é o melhor que papai pode fazer. E com essa caca que ele fez, ou com esse pouquinho que ele fez, eu amo meu pai, olha que lindo. Eu amo e sinto falta dele. A hora que eu consigo falar isso, eu falo, nossa, opa, peraí, que eu não estou entendendo. Eu só estava reclamando, agora eu olhei para papai e disse assim, não importa o que ele fez, eu sinto falta dele, eu gosto dele. Tem uma coisa nele que eu gosto. Independente dele, eu gosto. Está no meu coração, eu amo. Legal? O que aconteceu com isso aqui? Deixou de ser um problema. Por quê? Porque você entronizou, você incorporou um conceito novo, tá bom? E você parou de esperar dele. Você está falando, é você que está falando. É você. Opa, alô? Alô? É você que está falando para você. E se você olhar e disser assim, minha mãe só liga para mim para falar bobagem.
Tá? Ela só reclama, ela só me cobra, ela nunca vai estar satisfeita com nada. E se isso for uma verdade e você conseguir falar isso, quem está errado quando ela liga e ela reclama? É ela ou é você? Você já sabe que ela é assim. Quem é que está errado? Ela só veio te ver, mais uma vez. E você já sabe que ela é assim. Você tem aquele amigo que só te conta desgraça. Tá? Ele é incapaz de ligar para você para falar bom dia, para perguntar como é que você está. Mas se for desgraça, ele é o primeiro a te ligar. Tá bom? Aí ele liga. Você está esperando que ele vai falar o quê? Aí você olha para você e fala assim: desgraçado, esse cara acabou com o meu dia. Ele só me liga. Que vontade de matar que eu tenho. Que desgraçado. Que pessoa ruim. E só me liga para contar desgraça. Você não sabe que ele é assim? Quem que está de espectador que não prestou atenção e não botou o conceito de que ele é assim? Foi você. Por isso que terapia familiar assim, terapia breve, né, de constelação familiar funciona. Se ele fala assim, é um bonequinho, olha lá. Não é mais o teu pai gritando com você, é um bonequinho. O que você tem para falar para ele? É um processo que eu falei para vocês fazerem de perdão. Fala para ele. Tá? Fala para ele, bota para fora aquilo que você sente. Hã? Fala a tua verdade emocional. Fala aquilo que você nunca falou na tua vida que ficou aí engasgado. Põe para fora. Hã? E aí, como é o bonequinho, e o bonequinho não vai xingar você de volta, você respira, porque você falou, desengasgou, saiu daqui. Parou de ser aquele bolo na boca do estômago, aquele peso no teu coração. Você falou. E eu garanto para você, se num processo desse perdão, você xingar uns 40 minutos, depois que acabar a tua vontade de xingar, beleza? Como você tem um vínculo emocional, você vai chorar depois e vai perdoar e vai melhorar o relacionamento. Por quê? Você falou. E você falou e você esgotou o processo. Para você naquele momento. Falei. Do mesmo jeito que o processo de perdão, quando a gente faz com a gente repete trocentas vezes. Porque muitas vezes você não falou para você, né, a verdade de quantas vezes você teve vontade de matar, de quantas vezes você não quis mais falar, de quantas vezes você teve raiva, de quantas vezes você não teve vontade de fazer. De quantas vezes você fingiu que não era com você. Então perdoar a gente é um processo mais difícil. Porque falar a verdade pra gente é um processo mais difícil. Está cheio de gente que vomita na rua. Tem muito pai, muita mãe, muito avô, muita avó, muito chefe, muito conselheiro espiritual, muito coach de vida, tá bom? Que vai olhar para você, ele tem uma fórmula mágica para você. Ele sabe falar tudo que tem de errado na vida, na tua vida. Aí você olha ele na rua, beleza? Ele está fazendo o contrário do que ele fala. Ele sabe dizer para você o que tem que mudar, mas ele não é capaz de dizer para ele. Ele não é capaz de olhar e dizer assim, passei do meu limite. Estou triste comigo. Me excedi. Passei da curva. Pulei a curva. Transcendi a curva do lado errado. Tá? Então, quando a gente faz isso num processo onde você verdadeiramente chega lá e falei, tá? Ainda que seja para um objeto simbólico inanimado, é isso aqui que eu vou cortar. Ó. Começar a cortar o rasgo anímico, ele vai encurtar cada vez. Eu tenho menos desespero para falar. Cada vez eu tenho um peso menor até eu aceitar. Porque se você realmente ama, você vai aceitar. Você vai aceitar porque tem esse aspecto ruim, mas aí você consegue olhar os aspectos que são bons. E se você começar a prestar atenção nos aspectos que são melhores, você mudou de rua. Se você mudar a constância do relacionamento melhor, você transmutou de realidade. Mudou o teu hábito de relacionamento. Mudou o teu approach, a tua aproximação. Mudou a maneira como você recebe, a maneira como você vê. Porque você não se prepara mais. Eu queria que vocês que me assistem, antes ou depois, tivessem a coragem, a verdade
de dizer quantas vezes vocês montaram conversas na cabeça que nem aconteceram. Que não deu. Né? De você dizer assim, então eu vou lá e eu vou ver o meu irmão, aí ele vai falar isso, aí eu vou responder isso, aí ele vai me perguntar e eu vou xingar porque não tem nada a ver com a minha vida. Você montou. Você foi evoluindo essa conversa e trouxe um emocional todo perturbado, todo torto. Por quê? Você já montou, você já conversou. É na tua cabeça. Já pensou se você fizesse isso ao contrário? Se você começasse a se preparar para ter boas conversas? Se você fizesse essa mesma preparação para você começar a olhar as coisas e entender que nesse momento aqui, você ainda não sabe a solução, mas no teu próximo momento você vai ter a solução. Porque emocionalmente você já começou a trabalhar aqui. Lembra que eu falei para vocês na semana passada? Que a gente é criador de realidade. Então, para eu fazer essa mudança, é aqui que eu vou fazer. Eu vou ter que transcender, vou ter que mudar, vou ter que melhorar a minha forma de pensar. Vou ter que aceitar o desafio de aprender, de mudar, de fazer de uma forma diferente. Um peso menor. Vou ter que me preparar para que as coisas deem certo. Incessantemente. E se eu quero coisas melhores, se eu quero estar cada vez mais feliz, eu quero coisas melhores. Tá? E quando eu falo de coisas melhores, a primeira coisa que 90% me responde é melhor financeiramente. Aí eu vou comprar casa, vou comprar o carro. Eu não estou. Tá? Eu espero que financeiramente também seja. Com certeza. Com certeza. Porque dinheiro não é um peso no universo. Dinheiro é uma energia mal usada no universo. Só isso. Tá? Mas eu espero que antes disso você comece a pensar em melhorias. Melhorias emocionais de relacionamento, de conquista, de comprometimento, de se sentir melhor, de se respeitar mais, de se sentir mais satisfeito, de conseguir conversar melhor com as pessoas, de facilitar o caminho, de se manter numa rua onde você não queira atropelar os outros, de se manter numa rua da sua vida onde você vai para uma rua melhor, simplesmente porque você passou a agir melhor. E você já sabe que a hora que você agir melhor, eu vou te cobrar para agir melhor. Por quê? Porque o nosso melhor também muda na medida em que a gente muda. Tá? Quando você começa a cozinhar, se sair o arroz, você conseguir não queimar, se ele sair bonitinho, se ele não ficar empapado, você fala, nossa, consegui fazer arroz. Se você continuar fazendo, você faz um arroz, faz um feijão. Aí você faz um bife. Arroz, feijão, bife, batata. Arroz, feijão, bife, batata, omelete. Agora eu vou fazer feijoada. Agora eu vou fazer lasanha. Você vai melhorando. Por quê? Você está se permitindo. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma permissão social, natural, né, de erro humano, porque a gente erra, porque a gente é pecador, porque a gente vai ser sempre errado. Puta, olha, sinto muito, hein? Que coisa mais idiota eu fortalecer em alguém. Vamos fortalecer o contrário. Quanta capacidade eu tenho? Quanta capacidade de fazer melhor eu tenho? Quanta possibilidade de aprender eu tenho? Ah? E aí você vai descobrir que cada vez que você faz melhor, fica mais fácil fazer. Você faz melhor. Ah? E aí você vai descobrir que tem algumas coisas que você faz melhor, algumas coisas que a pessoa que está do seu lado faz melhor que você. Nem que seja dormir. Tem gente que dorme com uma facilidade imensa. Tá bom? Eu tenho aquela inveja positiva de quem dorme, que eu durmo muito pouco e durmo mal. Certo? Tem gente que consegue encostar a cabecinha no travesseiro assim, ó. Bonitinha só. Aí você fala, boa noite, não tem resposta. Já dormiu. E não tem nada de errado nisso. Olha que bacana. Não tem absolutamente nada de errado nisso. As pessoas conseguiram fazer aquilo que elas se propuseram a fazer. E se você começar a respeitar, fica mais fácil esse processo. Se você começar a se respeitar, fica mais fácil esse processo. Se você começar a falar a verdade para você, fica mais fácil esse processo. Se
Você começar a fazer propostas de vida melhores para você, que não sejam só brotar alguma coisa na tua vida que você não tem nenhum bom pensamento bom para receber, não vai acontecer. Mas se você começar a fazer a escadinha, você transmuta, muda de realidade pela tua mudança de expectativa, pela tua mudança de postura. Tá? Algumas pessoas não entendem assim. Quando você casa, tá? Ou quando você assume um relacionamento, tem uma mudança de postura envolvida. Tá? Quando você se forma, tem uma mudança de postura. Por exemplo, você precisa ficar um cavalo, e você precisa olhar para os outros com aquela cara de doutora. Né? Nem se apresentar, como tem uns idiotas na minha vida, que mudaram o nome para doutor, e não para pessoa. Eu conheço muito idiota assim. Eu acho a maior estupidez do mundo. Não que você não possa usar o doutor. Certo? Acho que você pode. Desde que você não seja doutor, antes de ser uma pessoa. Né? Mas a partir do momento que você está lá e a pessoa veio te procurar como doutor, você precisa ter uma postura de doutor. Você precisa passar essa confiabilidade no mundo. Do mesmo jeito, quando as pessoas vêm no meu consultório, elas esperam de mim uma resposta. Elas não esperam de mim mais dúvida. Elas não esperam que eu olhe para ela e fale assim, não tenho a mínima ideia de como é que resolve isso aí, não. Se vira. Percebe? Isso é por quê? Porque você tem uma postura. A gente, para ajudar os outros, você precisa ter uma postura de ouvir, de entender as pessoas, de conseguir chegar a pessoa, te explicar qual é o problema. Senão você não consegue fazer. Isso chama incorporar a realidade daquilo que você está dizendo que você vai fazer na tua vida. Então, se você se propõe a ter um relacionamento, qualquer que seja, você precisa estar no relacionamento. Você precisa ter tempo para cumprir o teu relacionamento. Você precisa ter tempo para cumprir a tua meta de trabalho, do mesmo jeito que você precisa ter tempo para cumprir o teu compromisso de amor com aquilo que você faz. Porque se você vive só ajeitando, você não está em nenhuma vida. Sinto muito te falar isso aí. Mas aí você não está em absolutamente nenhuma vida. Não é nessa, não é na anterior. Você está sempre sonhando um lugar para onde você gostaria de ir. Tá bom? Eu tenho mais 3 minutos antes do povo me chutar aqui. Né? A gente não tem muito público ainda, então a gente cai da live aí. Então, se alguém tiver algum questionamento ou tiver alguma coisa, pode mandar. A gente responde. Tá? Mas eu quero que hoje vocês saiam entendendo isso. Se compromete com você. Para você poder saltar, faz aquilo de verdade, emocionalmente ligado com aquilo que você diz para você mesmo que você está assumindo. Faz isso com você. Se dá essa chance. Tá? Se dá essa chance. Espiritualmente é uma tremenda mudança. Vocês não têm ideia de como é. Né? Vocês não têm ideia de como é o tipo de mudança espiritual que acontece quando você verdadeiramente olha no espelho e dá uma chance para você. Quando você fala a verdade para você, caminha nessa direção. É esplendoroso, é sensacional. Tá? Mas para isso você precisa fazer. Para isso você precisa literalmente olhar para você. Tá? Ter esse tempo para você fazer a mudança. Esse tempo ele não é perdido e não vai ser perdido nunca. Ele é compromisso de você, para que você se torne uma pessoa melhor e, consequentemente, faça o mundo à sua volta ser melhor. Tudo que não deu ontem, eu me perdoo e faço hoje. É assim que funciona. Tá? Tudo que eu não consegui ontem dizer para mim, eu olho para mim e falo assim, verdadeiramente não consegui fazer. Quero fazer, vai atrás e faz. Se movimenta e faz. Aceita o desafio de deixar a sua vida melhor e faz. Grande beijo para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus.
respeitem-se, tá? E vamos saltar juntos. Vamos transmutar juntos. Vamos mudar de realidade juntos, de verdade. Certo? Tá? Perfeição é um estado emocional, tá? Certo? Não foi perfeito, certo? Vai ser perfeito no momento em que você arrancar de você só a cobrança e começar a dizer assim, hoje eu fiz o meu melhor, mas tendo feito, né? Eu fui lá e fiz. E hoje o que eu consegui fazer foi isso aqui, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês prático da minha vida para eu poder fechar a live, tá? Hoje de manhã eu tinha um trabalho para fazer, para entregar, tá bom? Certo? Não foi um trabalho que eu acharia que foi o melhor da minha vida, mas dentro do prazo que eu tinha 25 minutos para fazer, foi o que eu fiz dentro da maior possibilidade de encontrar informações mais próximo da maneira como eu penso e eu consegui fazer. Tá? Se eu tivesse mais tempo, não seria o que eu faria, mas para aquele momento eu posso dizer para você, foi o grau da perfeição que eu tinha toda a condição de fazer. Tá bom? Tudo de bom? Nos vemos provavelmente essa semana, no meio da semana, com live aí na terça ou na quarta-feira, eu aviso vocês. Tá? Grande beijo, tudo de bom. Ficamos por aqui hoje. Um abraço.